Você consegue entender o raciocínio lógico da extrema-direita? Porque é difícil mesmo. É uma realidade bastante distante, muito paralela da realidade que nós vivemos. Vou falar sobre hoje, pessoal, no último capítulo da série Economia Sem Mentiras. Falamos aqui sobre diversos capítulos, pessoal. Dentre eles, falamos sobre reservas cambiais, sobre o orçamento da União, dívida pública, falamos sobre privatizações, falamos sobre 7 capítulos sobre a economia sem mentiras. E hoje será o 8º capítulo. E nesse 8º capítulo, nós traremos sobre o crescimento e justiça. Que o verdadeiro crescimento de um país, ele é medido quando a comida chega ao prato do trabalhador ou da sua família, dos dois. Então é sobre isso que queremos falar hoje, sobre comida no prato do trabalhador. Crescimento de um país se mede desta forma e não de outra. E como é tão interessante, deu até fome, pessoal, para falar sobre esse vídeo de hoje. Deu fome. É isso, vamos lá, pessoal. Primeiro quero agradecer a galera que está se inscrevendo no canal, deixando seus comentários, seu like. Tem muita gente que discorda do foco que a gente traz aqui no canal e faz parte. É por isso que a gente vive uma democracia. E eu não vou levantar uma faixa aqui de intervenção militar, porque eu não concordo com os comentários, alguns comentários aqui do canal. Eu quero dar graças por você ter esse direito de discordar. E para você que está nos apoiando, nos ajudando, o meu muito obrigado. Vamos hoje encerrar esse capítulo com essa série com chave de ouro, falando sobre isso aqui. Sabe por que eu falo para vocês, pessoal, que às vezes é difícil de entender a lógica do bolsonarista ou do adorador do Bolsonaro? Porque para eles é o seguinte, ora, não adianta, primeiro eles falam o seguinte, vamos virar uma Venezuela, a economia vai explodir, os grandes empresários vão embora do país, ninguém vai querer investir nesse país. Aí a gente vê a Bolsa de Valores decolar. O maior índice de negociações da história do Brasil se dando agora, agorinha mesmo, agorinha, estava aqui. E aí explodiu de mais de 150 mil pontos a Bolsa de Valores no governo do Lula, no governo do PT, no governo de esquerda. Não é governo de extrema-direita, é governo de esquerda ou social-democrático. Pessoal, e aí os bolsonaristas falam, mas vai... Aí quando a economia mostra sinais diferentes, mostra que o desemprego está caindo, já mostramos aqui na nossa série histórica, mostramos aqui também sobre a inflação controlada, mostramos sobre a valorização do salário mínimo, quando a inflação controlada, o poder de compra aumentando, o povo comprando mais, supermercados cheios, lotados de pessoas comprando, indústrias investindo, empresas abrindo mais filiais no Brasil. Quando a gente vê isso, aí o que o bolsonarista diz? Mas isso não vale nada, o que vale é realmente a comida chegar no prato do pobre. E aí, nesse ponto, eu concordo com o bolsonarista. O importante é a comida. E esse presidente começa, vamos lá. Depois a gente fala sobre isso. Chegou agora a notificação do Globo, que o STF começa a julgar recurso de Bolsonaro contra a condenação na trama golpista. Bom, esse é assunto para outro vídeo. O que vamos falar hoje é sobre isso. Então eles falam o seguinte, o pessoal vai passar fome, e eles esquecem que foi no desgoverno Bolsonaro que houve a fila do osso. E hoje o Brasil está fora do mapa da fome. E os bolsonaristas querem confundir você quando falam o seguinte, mas tem gente passando fome no Brasil? Sim, tem gente ainda passando fome no Brasil, infelizmente. Mas o mapa da fome é quando uma porcentagem da população é menor do que aquele índice. Eles sabem disso, mas falam isso para você para te enganar. E aí a gente vai sim continuar combatendo a fome, continuar combatendo a miséria, continuar combatendo a pobreza com um governo que olha para o povo, que é o governo da esquerda. É um governo perfeito? Não, longe de ser perfeito, mas se comparar com a extrema-direita e com o ex-desgoverno, é um governo maravilhoso. É um governo que emana mel, é um governo abençoado, porque nada se compara ao desgoverno anterior, onde o mais importante era o lucro.
independente se morresse alguns inocentes ou não. Vamos lá, voltar a falar sobre o tema de hoje. O vídeo já está ficando enorme, mas vamos falar sobre isso mesmo, pessoal. Você deve ter visto essa foto rodando na internet por aí, mostrando um retrato da desigualdade no Brasil. De um lado, Paraisópolis, do outro, o Morumbi. Aqui na minha cidade tem algo muito semelhante a isso aí. O bairro do São José e o bairro de Manaíra. Acredito que na sua cidade, seja onde for, tem algo semelhante a isso aqui. Um lado do rico e o lado do pobre. Uma desigualdade muito visível. Durante muito tempo, foi vendida para você a ideia de que sucesso é acumular riquezas, mas o verdadeiro sucesso é compartilhar. O que deveria ser só de um, ser de vários ou de todos. É isso que nós vamos mostrar nesse vídeo de hoje, olha só. Muita gente vende também uma falácia de que, mesmo com os indicadores subindo, como é o caso do Brasil, por exemplo, o desemprego caindo, a inflação controlada, o salário mínimo sendo valorizado, o PIB crescendo, mas nós temos uma vantagem. Os indicadores também estão melhorando para a vida do mais pobre. Em alguns países da extrema-direita, por exemplo, eles colocam esses índices como sucesso, mas não mencionam o fracasso da política social de combate à fome e à pobreza. O verdadeiro crescimento de um país é quando o trabalhador ele pode sonhar. Quando o salário compra o básico e ainda sobra um pouquinho para fazer uma extravagânciazinha. Quando a mãe não tem que escolher entre comprar o gás e o pão. Isso é sinônimo de sucesso. Isso sim é sinônimo de crescimento de um país. Crescimento é você ver, por exemplo, energia elétrica mais barata, um transporte público de melhor qualidade, digno, uma escola também de melhor qualidade e a saúde que funcione. E quando você vê também o mercado financeiro ganhando menos e mais pão na mesa do trabalhador. Vou repetir para você refletir. Não existe economia forte em um país fraco de alma. E a alma do Brasil somos nós, o seu povo. Não necessariamente o rico, mas o povo que é a cara do Brasil. E ainda falando um pouquinho mais sobre um vídeo anterior, lá o capítulo 6. Nenhum país do mundo se desenvolve sem o Estado presente. Essa história de Estado mínimo é enganação para o pobre voltar na extrema-direita. Foi o investimento público que levou educação, infraestrutura e dignidade ao povo. Agora há pouco a gente viu que o governo Lula está abrindo uma universidade para os povos originários, os indígenas. Por quê? Porque está dando mais oportunidade para este povo ser incluído na sociedade, se assim desejarem. É por isso que programas sociais não são gastos, são investimentos. Falamos sobre isso também nessa série, lá pelo capítulo 3 ou 4. Gastar com o povo é investimento, e é o melhor investimento que um país pode fazer. Porque quando o povo vive melhor, o país inteiro prospera. E o retrato disso é isso que você está vendo aqui do lado. Vou trazer aqui para você, olha só. Eu fiz uma pequena pergunta. Quais os avanços sociais, nas políticas sociais nos últimos 30 anos? Observe quais os avanços. Os avanços nas políticas sociais no Brasil nos últimos 30 anos incluem a consolidação da Seguridade Social, que é o INSS, com a criação do SUS, a expansão de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, a valorização do salário mínimo, política de esquerda e políticas de segurança alimentar, todas políticas de esquerda. No entanto, o período também foi marcado por desafios, como o modelo de financiamento da Seguridade e retrocessos recentes que reverteram conquistas, principalmente quando, pessoal, após 2016. Coincidência para você? Para mim não é coincidência. Com o desmonte de programas e o aumento da desigualdade. Olha só, principais avanços: Seguridade Social, transferência de renda, valorização do salário mínimo, segurança alimentar, assistência social, crescimento inclusivo, ou seja, o pobre
sendo colocado no orçamento do país. E principais retrocessos: o financiamento, que era o modelo de financiamento de seguridade social do INSS, o desmonte de programas sociais após 2016, houve uma mudança para uma agenda conservadora, que resultou no desmonte de programas sociais, retrocedendo em conquistas anteriores. Aumento da desigualdade. O período recente tem sido marcado pelo aumento da desigualdade, empobrecimento e o retorno da fome, revertendo conquistas de décadas anteriores. O governo conservador tem este poder de aumentar a desigualdade. Cadastramento. A necessidade de aprimoramento do modelo e dos métodos de cadastramento para incluir as famílias mais pobres que ainda não têm acesso aos programas sociais. Perfeito, e concordo. Então, pessoal, os avanços na área social, na área que realmente importa, são avanços em governos de esquerda, em governos do governo Lula e do governo Dilma Rousseff. O conservadorismo na política serve muito para aumentar a desigualdade, aumentar a distância daquele 1% dos mais ricos do Brasil para os outros 99%. E finalmente chegamos ao fim desta série que para mim foi muito prazerosa de fazer. A série Política sem Economia sem Mentiras. E se há uma coisa que eu aprendi, e espero que você tenha aprendido também, é que o Brasil não precisa necessariamente de milagres, mas precisa de humanidade, o que é um verdadeiro milagre nos dias atuais. Precisa de empatia, precisa de uma pessoa se preocupar com o outro e não apenas com o seu próprio umbigo. A economia, ela é feita de números, sim, mas também ela é feita de gente. Eu vou repetir para você refletir. A economia, ela é feita de números, mas também é feita de gente, de suor, de fé e de esperança. A verdadeira riqueza de um país não está nas bolsas de valores. Ela está nas mãos dos que constroem, nas mães que lutam e nos jovens que sonham. Que o crescimento do nosso país não seja medido apenas e tão somente pelos números, mas também pelo sorriso de muitos, ao invés do lucro de poucos. Quando eu falo para você que a verdade liberta, significa que, por favor, pesquise, vá atrás de conhecimento, não se emburreça, não seja pobre intelectualmente. Vá atrás das informações, elas estão aí para todo mundo ver. E o foco é no fato. E o fato é que governos de esquerda são infinitamente melhor para o povo, o mais necessitado, do que governos de direita. Se você procura justiça social, crescimento, andarem juntos, estamos no caminho do progresso. E o progresso é que governos de esquerda, governos progressistas, o conservadorismo tem sido usado por políticos nefastos para separar cada vez mais o lucro do pobre e assim aumentar a diferença social. Eu vou ficando por aqui, desejando a vocês um excelente dia. Que vocês possam ter paz para resolver as suas questões. Para que vocês possam ter discernimento, fazer igual a Salomão em momento de sabedoria. Pedir a Deus sabedoria para fazer e para entender o que de fato é melhor para o nosso país. Vou repetir aqui a frase de um ex-ministro da Agricultura dos Estados Unidos e também líder, presidente de uma igreja muito grande no mundo. Este líder ele disse o seguinte: o orgulhoso está preocupado com quem está certo. O humilde está preocupado com o que é certo. Ao invés de procurar culpados e inocentes, procure políticas que beneficiam os inocentes. Procure políticas de empatia, políticas de solidariedade. Porque se você de fato procura um país melhor, não apenas pela Bíblia, que é importante e já ensina isso há milhares de anos,
mas também pela prática e pela experiência. Políticas sociais ajudam o país a crescer e a se desenvolver. Eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. Agora é o momento de você que é progressista, que luta contra a arrogância e as falácias da extrema-direita, deixar o seu like, deixar o seu comentário. O que você achou da nossa série Economia Sem Mentiras? Desmistificamos aqui muitas falácias e fake news da extrema-direita. Pena que nem tantas pessoas vão ver estes vídeos. Mas eu conto com você, deixando o seu like, ripando o vídeo para que mais pessoas possam nos conhecer. Estamos chegando a 4.000 inscritos. Agradeço a vocês e peço que continue se inscrevendo e compartilhando o canal para que possamos chegar rápido aos 5.000 inscritos. Um grande abraço, pessoal. A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Eu vou repetir para você refletir. Governo de esquerda traz comida para o prato do trabalhador. Governo de direita e de extrema direita trabalham para o lucro de quem já tem muito lucro. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.